Irmãos, se você tem a sua Bíblia, eu gostaria que abrissem no livro de Mateus, no capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Nós vamos falar dos encontros no deserto. Na verdade, foram 3 encontros aqui nessa passagem, do capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11. Jesus, ele teve 3 encontros entre as feras e os anjos. Por que entre as feras e os anjos? Porque Marcos, o evangelista Marcos, quando ele vai tratar desse assunto, do assunto da tentação, ele não conta a tentação, ele fala que foi tentado, mas ele dá um detalhe que nenhum outro evangelista nos fornece, que é que Jesus ficou entre as feras e os anjos. Muito interessante, lá no capítulo 1 do livro de Marcos. Então, entre as feras e os anjos, que caminho nós vamos escolher? Capítulo 4, versículo 1, a tentação de Jesus. Foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Aqui no capítulo 4, no versículo 1, diz que Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi conduzido pelo Espírito para onde? Para o deserto. Agora, antes de falar desses encontros, eu queria falar um pouco do lugar desses encontros. Onde isso aconteceu? Qual foi o local dos encontros? Então aqui no versículo 1 está bem claro para nós que foi no deserto. Agora, o nosso Deus já tinha descrito que é um deserto, 1400 anos antes desse acontecimento, quando ele falou pela boca de Moisés o que é um deserto. No capítulo 8 do livro de Deuteronômio, no versículo 15, Deus descreve o deserto desta forma: é um lugar terrível. Olha só, um lugar terrível, lugar de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de terra árida, onde não é possível plantar, um lugar sem água. Então isso era o deserto. Eu queria ficar só com esse pedacinho, O que é o deserto? O deserto, irmãos, é um lugar terrível. Agora, o que ele representa, não só na nossa passagem, mas na nossa vida, representa um tempo de provação mesmo. É assim que nós encontramos o Israel de Deus, a própria figura de Moisés ou Elias, quando estavam no deserto, estavam ali para serem provados. Estavam ali realmente porque Deus ia conversar com eles, ia colocar eles no seu cadinho. Então representa um tempo de provação, um tempo de luta. Ainda ali naquele livro de Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 3, quando ele começa esse assunto, ele diz que ele te afligiu. Ele quem? Deus. Deus te afligiu e te deixou a ter fome, mostrando que é esse período de provação, que é esse período de luta. É um tempo, meus irmãos, que nós vivemos neste mundo.
É muito parecido com esse tempo que nós falamos hoje na escola dominical, do tempo em que Cristo, Ele foi e Ele vai voltar, ou melhor, para cada um de nós, o dia que você entregou a sua vida para Jesus, até o dia da volta de Cristo ou a sua morte. Isso é um deserto também, é um deserto. Você não chegou ainda na Canaã celestial. Se você não está no Egito porque você foi salvo, e se você não chegou na sua Canaã celestial, que é o céu, você está onde? Você está no deserto. Então o deserto, ele representa isso, esse tempo que nós vivemos. E o próprio Senhor Jesus chamou esse mundo, esse tempo em que nós vivemos, da seguinte forma: no mundo tereis o quê? Aflições. É muito parecido com o que está escrito aqui. Ele te afligiu, Ele te deixou ter fome, lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Mas, irmãos, o deserto ainda tem uma terceira figura, e muito boa para nós. Porque a pessoa fala: o deserto, estou passando nesse deserto da minha vida, muita dificuldade, muita luta, é serpente, é escorpião. Concordo, eu concordo. Deixa eu dizer uma coisa, né? Moisés, ele foi o Moisés depois que ele passou no deserto. Até ele passar pelo deserto, ele não era Moisés. Ele era quem? Um cidadão egípcio. É assim que ele foi conhecido por aquelas moças, pelo pai daquelas moças, um homem egípcio. Ele não era o Moisés. O Israel de Deus, até ele chegar ali naquele deserto, ele não era nada. O Israel de Deus não passava do quê? Escravos, sois escravos. Agora, tanto Moisés quanto o Israel de Deus, depois que saíram do deserto, saíram preparados. Então o deserto representa esse tempo de preparo, que Deus, Ele prepara o seu povo. Por isso, uma pessoa, quando ela passa por dificuldade, ela passa em períodos de lutas, às vezes são tempos difíceis, ela pode sim dizer: Deus está me preparando para uma coisa maior, Deus está me preparando para uma coisa assim maravilhosa. Olha só, Moisés ficou quantos anos atrás do deserto? 40 anos. E Deus preparou ele para quê? Para ser o grande libertador do povo de Israel. Então valeu a pena aquele deserto. A mesma coisa o povo de Israel, um bando de escravos que acontece o quê? É salvo, é liberto, passa 40 anos também no deserto e sai de lá como o quê? O grande Israel de Deus, o povo de Israel, para conquistar a terra de Canaã. Então valeu a pena esse deserto, mas não vamos fugir da vista. É um tempo de aflição, é um tempo de dificuldade, é um tempo de provação, é um tempo de luta. É isso que representa na nossa passagem. Agora, irmãos, entre as feras e os anjos, como Marcos diz, Jesus, ele teve 3 encontros. O primeiro encontro com o Pai, o segundo encontro com o diabo e o terceiro encontro com ele mesmo. É sobre esses 3 encontros que nós vamos falar nesta noite. Começando aqui no versículo 1. Então ele foi conduzido, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Irmãos, em qualquer tempo da nossa vida cristã, ou no momento de muita aflição e de dificuldade, você tenha certeza, você está com Deus. O primeiro encontro aqui não pode ser chamado encontro com o inimigo, porque quem levou ele para lá, segundo o versículo 1, é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. É o próprio Deus que o levou ao deserto, que levou Israel ao deserto. Fica bem claro isso no livro de Êxodo, capítulo 13. Não levou eles pelo caminho dos filisteus, mas pelo caminho do deserto. Então, é Deus que nos leva para o deserto. É Deus que permite que coisas que você gostaria que não acontecessem, coisas que realmente são necessárias na sua vida, mas no momento a gente pensa que não é Deus que permite que aconteça. Então, próprio Deus leva o Senhor Jesus ao deserto, e no deserto ele teve esse privilégio. Qual o privilégio? O de ficar a sós com o Pai, ficar a sós com Deus. Você não vai encontrar nos evangelhos um período em que Jesus fica sozinho com Deus por tanto tempo. Lembre-se, ele nasceu em Belém,
viveu, cresceu na cidade de Nazaré. Com 30 anos ele saiu para o ministério, e não é dito que ele tenha passado tanto tempo sozinho com o Pai. Ele passou com a sua família, e depois desse momento ele vai passar com os seus apóstolos, com os discípulos. Pode até ser que ele passe uma noite no deserto, como falam os evangelhos, ou uma noite no monte, também como falam os evangelhos, para orar. Mas 40 dias e 40 noites a sós, sozinho, ele e o Pai, de um lado as bestas feras, do outro os anjos. Não, irmãos, Jesus nunca teve neste mundo, aqui na terra, um tempo de tanta privacidade, de ficar sozinho, a sós com Deus, com seu Pai, quanto ele esteve no deserto. Ali ele pôde passar tempos fazendo o quê? A Bíblia diz que ele estava jejuando. Não é que ele estava só jejuando. Em jejum você pode pensar que a pessoa está em espírito de oração, ela está meditando e também jejuando, como aconteceu com Jesus. São três coisas aqui. Lembra do Isaac, quando ele estava lá no deserto de Beer-Lahai? O que ele está fazendo lá? Ele está orando. O que mais que ele está fazendo? Ele está jejuando. O que mais que ele está fazendo? Ele está meditando na palavra de Deus. É isso que acontece. Então esse momento de provação é o momento que você tem a sós com seu Pai celestial, que é Deus. E aí no silêncio e na solidão, Deus ia falar com ele. Tem uma passagem, irmãos, aqui em Oséias, no capítulo 2, no versículo 14, que para esse momento que Jesus viveu, é a passagem. É claro que lá está falando da nação de Israel, mas o que acontece? Deus, ele olha e diz assim: olha, eu vou pegar você, eu vou levar você lá no deserto, para ficar sozinho comigo. Para quê? Para me falar no seu coração. Na verdade, uma das traduções se lê assim: levá-lo-ei ao deserto, e lá onde? No deserto, a sós com quem? Jesus, Deus, eu, Deus, você, Deus, correto? E falarei ao seu coração. Repare, o nosso Senhor, naquele deserto, estaria sozinho para conversar com Deus, para ouvir a Deus e para meditar naquilo que Deus tinha para lhe dizer. No silêncio do deserto, irmãos, era tempo de reflexão. Primeiro, na missão que tinha que ser cumprida. Qual é a missão de Jesus? Salvar os pecadores, morrer na cruz por nós. Essa era a missão. Mas a reflexão vai além. É na forma como ele tinha que cumprir essa missão. E como é que Jesus tinha que cumprir essa missão? Ele carregou sobre si as nossas dores. Ou seja, onde? Lá na cruz. Por isso, não era um pensamento só de uma missão que tinha que ser cumprida, ou seja, eu tenho que morrer, eu tenho que ir lá, eu tenho que salvar os pecadores. É como essa missão, ela seria executada. Aí nesse caso, irmãos, ele tinha sim tempo para refletir. Eu vou morrer pelos pecadores. Essa é a forma de salvar os pecadores, porque assim estava nas Escrituras. Aí então, acabou. Vamos falar do segundo encontro. O primeiro encontro, então, esse encontro a sós com o Pai, e vamos para o segundo encontro. No deserto a gente tem um encontro indesejável com o diabo, com Satanás, com o inimigo de nossas almas. A presença dele é certa. Não vá pensar que ele não vem. Talvez ele venha. Não é não e nem talvez. Certamente o inimigo, ele vai aparecer. Desde que ele trombou com Eva lá no Éden, nunca mais ele deixou de aparecer. Então ele aparece. O aproveitamento dele é impressionante. Como ele consegue convencer as pessoas, não do pecado, mas a pecar, né? Não do juízo, mas de cometer injustiça. É assim, ele faz isso. Ele surge quando nós estamos mais vulneráveis. Olha o versículo 2: tendo jejuado 40 dias e 40 noites, tem uma vírgula aí, e você lê assim: e depois dos 40 dias, depois das 40 noites, Jesus teve fome. E é nesse momento. No qual momento? Depois de 40 dias e 40 noites, depois que ele estava morrendo de fome, que o coisa ruim apareceu.
que o inimigo, ele vem fazer algumas perguntas, ele quer conversar, ele quer levar um papo, sabe? Ele quer dar um 7-1, fosse hoje aqui, as pessoas falam, vamos dar um chaveco aqui, alguma coisa, né? Então ele surge quando nós estamos mais vulneráveis. Um grande pregador tinha dito uma vez que o diabo mora na esquina da necessidade, cruzamento com os desejos, e é verdade, está ali esperando, a pessoa está com alguma necessidade, está com vontade de fazer alguma coisa que não é certa, lá está o inimigo para apresentar as suas propostas. Então, irmãos, a pretensão dele é muito conhecida: colocar você contra Deus, fazer você colocar Deus de lado na sua vida. A pretensão dele é essa. Ele não quer que você tenha comunhão, que tenha paz com Deus. Ele quer que você pegue Deus que está dentro do seu coração, que está no centro da sua vida, e coloque Ele de lado. Ele vai te instigar, Ele vai fazer com que você tome decisões ruins, péssimas para a sua vida, instigar a agir de forma independente, temerária, soberba. Esse é o papel dele. Cada um tem um papel. O papel do Espírito Santo é nos consolar, nos fazer lembrar da palavra. O papel do diabo é nos atormentar, é nos fazer pecar, é fazer o quê? Nos colocar contra Deus. Então ele está no papel dele. Agora, irmãos, estando no deserto, o deserto é o campo ideal para surgimento de dúvidas. E quem mais do que Satanás para ficar plantando dúvidas no nosso coração? Quando é que nós duvidamos do amor e do cuidado de Deus? Ele está aqui no versículo 3 dizendo assim: chegou, chegando-se a ele o tentador. E aí, rapaz, como vai? Tudo bem? E aí, Então ele chega e fala: se tu és filho de Deus. Ele está colocando uma dúvida na mente, no coração do nosso Senhor. Então, quando é que nós duvidamos do amor e do cuidado de Deus? Quando surgem problemas familiares, problemas financeiros, quando tem problema na nossa casa. Um crente mesmo, que ele seja uma pessoa fiel a Deus e tudo mais, ele é tentado a duvidar que Deus o ama, que ele é filho de Deus. Quando nós somos decepcionados pela indiferença, pela traição, pela maldade de outras pessoas, e sabe, meus irmãos, a traição, a maldade, a indiferença de quem você não conhece, não tem problema nenhum, não é verdade? Eu não conheço essa pessoa. Isso dói quando a pessoa é perto, é próxima de você. Então, você é levado a duvidar que Deus está cuidando de você, que Deus, Ele te ama. Depois, quando a doença bate na porta da nossa casa, alguém fica doente, pronto para morrer, acontece aí uma enfermidade grave, e você está orando, você está clamando, e a pessoa está morrendo na sua frente, a pessoa não se recupera, a pessoa morre, e a pessoa que você ama, então você é tentado a pensar que Deus não te ama, que você não é filho de Deus, que Deus não está cuidando de você. Então, irmãos, o que fazer com essas dúvidas que geralmente aparecem? Lembre-se, você é filho de Deus. Você é filho de Deus, e lembre de outra coisa: Deus, Ele já mostrou que Ele te ama. Eu quero ler com vocês o versículo 3, que ele chegou e disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. A primeira coisa que Satanás faz é colocar uma dúvida sobre a filiação. Será que você é filho de Deus mesmo? Se você é filho de Deus, então por que teu filho está doente? Por que você está doente? Por que tua esposa está doente? Por que você não consegue aquele emprego? Aí ele vai fazendo: se é filho de Deus, por que tem que sofrer? Por que tem que ter morte aí na tua família? Por que tem que ter doença aí na tua família? Se você é filho de Deus, Deus não te ama. Meus irmãos, qual foi a última coisa que Jesus ouviu antes de ir para esse momento de tentação? Sabe qual foi? Este é meu filho amado, que me dá alegria, que me dá prazer. Antes dele passar 40 dias lá, o Pai Celeste disse: Jesus,
Não esqueça, você é meu filho. Eu te amo, meu filho. Você é meu filho amado. Eu te amo muito. Você é o meu prazer. Você é a minha alegria. Você é meu filho. Então Satanás não podia ganhar essa, porque aquelas palavras estavam dentro do coração de Jesus. E Satanás não vai ganhar quando essa palavra está dentro do seu coração. Quando você sabe que você é amado por Deus, quando você sabe que você é um filho de Deus, você já tem essa certeza que você é filho de Deus, vem da própria palavra. É assim que nós somos ensinados. Paulo fala isso para Romanos. O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então você sabe que você é. E Deus, Ele me ama, quer prova maior do que Ele já deu. A palavra de Deus diz que Deus prova o seu amor para conosco, que Jesus, Ele fez o quê? Ele deu a sua vida por nós, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a grande prova. Então Deus, Ele já disse que você é filho, e Deus, Ele já provou o seu amor quando Ele mandou Jesus morrer na cruz para te salvar. Então, como fazer para arrancar essas dúvidas? Lembre que você é filho, lembre que Jesus já morreu por você, que é prova do amor de Deus, e creia somente na palavra do Senhor. É o que Jesus ele faz aqui no versículo 4. Respondeu Jesus e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Seja como Paulo, seja como as irmãs de Lázaro. Paulo, ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é ficar rico, não é ir lá virar um espetáculo, não. Ele disse isso, ele estava na cadeia, meus irmãos, ele estava sofrendo. Ele disse que ele podia passar por aquele sofrimento, sim, não tinha problema nenhum. Sabe por quê? Porque Jesus estava ao seu lado. Quando todos o abandonaram, ele diz lá para Timóteo: todos me abandonaram, mas o Senhor esteve comigo. Então ele nunca teve problema de pensar que Deus não cuidava dele ou que Deus não o amava. Ele tinha essa plena certeza. Agora, as irmãs de Lázaro, eu acho um espetáculo. Eu gosto muito da passagem de João capítulo 11. É um dos encontros que eu queria conversar com os irmãos, pregar, mas eu não estou ainda apto para fazer isso. Agora, irmãos, essas irmãs, elas mandam um recado para Jesus que me impressiona pela contradição. Como assim? Elas chegam nos amigos e falam: olha, vão atrás de Jesus. E estava longe, Jesus estava longe, muito longe, em outra província. E esses amigos chegaram e disseram: Senhor, a Marta e a Maria mandou conversar uma coisa com o Senhor. O que elas querem, né? Olha o que acontece aqui: Senhor, aquele que tu amas está doente. Calma lá, isso não é uma contradição? Aquele que tu amas, aquele quem? O Lázaro, que tu amas. Quem que é esse tu? Tu é Jesus. Lázaro, ele é o amado de Jesus, ele é o amado de Deus. Aliás, Lázaro quer dizer amado de Deus. Então, aquele que tu amas, ele está doente. Doente? Uma pessoa que Jesus ama fica doente? Não somente fica doente, mas aquela pessoa morreu. Aquela pessoa morreu. Irmãos, pessoas que Jesus, que Deus ama, sofrem. Essas pessoas morrem também. No versículo 5 lá daquela passagem está escrito assim: e Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. Jesus amava todo mundo ali. Jesus amava aquela casa todinha, mas aquela casa estava sofrendo. Aquela casa estava em prantos. Aquela casa tinha um caixão na mesa. Aquela casa enterrou uma pessoa querida, mas Jesus os amava. Então, não permita que o diabo, que Satanás, coloque na sua mente, no seu coração, que Deus não te ama, que Deus não cuida de você. É mentira do diabo. Como muitas. O deserto é um lugar ideal para ações independentes na carne, porque o diabo ele chega e fala assim para Jesus: manda estas pedras se transformarem em pães, né? Então, o Salmos 106 também é bom para acompanhar essa passagem.
Numa das frases do Salmo 106, no versículo 14, o salmista diz assim: no deserto podemos ser dominados pela fome. Fostes dominados pela fome no deserto. Olha essa frase de Satanás: manda que essas pedras se transformem em pão. Manda. Olha só, pense em você, Jesus. Pense em você. Pense nas suas necessidades. Você tem necessidade. Você precisa. Você quer. Não é verdade que você quer? E tem mais, você pode. Não é assim que o diabo faz a gente cair no pecado? Que a pessoa precisa, que a pessoa quer, que ela pode, e assim, meus irmãos, as pessoas vão se afastando de Deus, caindo no pecado, e muitas delas nunca mais voltam para a casa do Senhor. Isso aqui é o apelo da carne, seja para a questão moral, seja para a questão, meus irmãos, assim, material, de fome mesmo, de comida e tal, ou se não, carnal. Isso é a mesma coisa. Aqui é essa questão. Então, Jesus, ele podia, claro que ele podia. Era certo Jesus fazer isso? Não. Por que não era certo? Porque não era. O motivo podia ser assim: porque é o diabo que está mandando. Pronto. Você sabe quando é o diabo que está mandando. Você não sabe quando é o diabo que está mandando? Eu acredito que você sabe quando é o diabo que está mandando. E por que fazemos quando o diabo está mandando? É porque achamos que precisamos, que queremos, que podemos. E então, sim, é só fazer acontecer. Olha, irmãos, se Jesus quisesse, ele podia fazer qualquer coisa com aquela pedra. Aliás, ele disse: se esses se calarem, as pedras clamarão. De pó ele fez a cada um de nós. Nós somos, meus irmãos, feitos do pó. Pó é menos que pedra. Então ele pode fazer um ser humano, se ele quiser, quanto mais fazer um pão. Aliás, o primeiro milagre de Jesus foi o quê? Uma transformação. Transformar água em vinho. Então, irmãos, podia, era certo? Não era certo, o diabo estava mandando. Então Jesus, ele dá uma grande lição quando ele não faz, quando ele pode, mas ele não faz. Ele mostra que é possível frear a vontade, os desejos da carne. E um dia, se precisar fazer para Deus, para a honra e glória de Deus. É como os jovens podem escolher fazer coisa errada antes do casamento ou não, trazer desgraça ou trazer bênção. Se ele faz fora da vontade de Deus, é um horror. Se ele faz dentro da vontade de Deus, que é o casamento, é o quê? É uma bênção. A mesma coisa aqui. Então o nosso Senhor mostra que é possível frear nossas vontades. E se um dia que tiver que fazer alguma coisa, alguma transformação, como aconteceu da água com o vinho, será para a glória de Deus. Irmãos, Jesus, ele não veio se preocupar com o próprio pão. Ele veio para fazer com que as pessoas tivessem pão, tivesse o pão da vida, que era ele próprio. E quando teve com a multidão de 4.000, 5.000, a palavra de Deus diz que ele multiplicou os pães. Então, o deserto é o lugar ideal para ações independentes na carne. Às vezes a pessoa está com problema lá na casa dela, tem pessoas que têm problema, os filhos têm problemas com os pais, vai para as drogas, esposas, maridos têm problema na sua casa, chega alguém, se aproxima, destrói a família e tudo mais. Então, lembre, entre os anjos e as feras, o que eu vou escolher? Muito importante essa passagem aqui da transformação de pedras em pães. O deserto também é um campo ideal para se fazer loucuras. Pense bem nessas perguntas que eu vou fazer. Você sente às vezes que a sua vida está muito monótona? Alguma vez disse a si mesmo que merecia mais? Eu mereço mais. Eu tenho medo quando a pessoa fala isso para mim, sabe? Medo. Eu mereço. Que não é amado, que não é reconhecido, não é respeitado como deveria. Sociedade, vitimismo.
já quis deixar tudo e dar um salto na vida, né? Vou largar tudo. Tem gente que larga até a família para dar o salto na vida, brilhar. Você já desejou aquele momento de Amã? Como assim o momento de Amã? O momento de Amã é porque o rei falou: o que eu devo fazer para uma pessoa que eu gosto? Ele pensava que era ele. Você conhece essa passagem? Ele falou: eu sei, né? Você pega a sua roupa, rei, as melhores reais, veste nessa pessoa. Você pega, coloca o cetro na mão dele. Você pega o cavalo real e coloca lá em cima essa pessoa. Pega uma pessoa de confiança, sai gritando na rua toda, na cidade toda: olha, essa pessoa é amada do rei, é uma pessoa que o rei quer muito bem. Talvez a gente quer esse dia de ficar meia hora no hall, é hall que fala? No hall da fama, Bem, cuidado, Satanás tem um pináculo para você também. Não é só para Jesus que Satanás tem um pináculo. Ele tem um pináculo para cada um de nós, quando nós somos movidos por essas loucuras. Imagine, Jesus foi levado lá no pináculo do templo, na cidade de Jerusalém, alto. Lá embaixo, meus irmãos, até hoje é um formigueiro, é gente que não acaba mais. Vamos dizer que ainda é de um dia de sexta para sábado, que lá está infetado de judeu para tudo quanto é lado. Então aquela multidão de pessoas lá, e aí então o Satanás leva o Senhor Jesus lá para cima e diz: agora pula, porque está dito que vai ter ordem para os anjos te pegar e te carregar. Ou seja, Jesus ele vai pular de lá como se fosse o super-homem, Homem-Aranha, e antes dele cair no chão, anjos alados, ele vai ser carregado por asas de anjos, e todo mundo, glória, agora eu respeito, agora eu sei que ele é Deus, agora eu sei que ele é o Messias, agora eu sei que ele realmente é o Salvador. Ora, esse é o que Satanás está prometendo aqui. Você pula e você vai virar o cara aí. Meus irmãos, Jesus não veio para isso não. Jesus, ele não veio para ficar pulando e sair voando nas asas dos anjos. Ele não veio para isso não. Não, ele não precisa. Mas ele veio para carregar pessoas. Ele não veio para ser carregado, ele veio para carregar. Ele carregou até a cruz. Mas aquela ovelha perdida daquela parábola que ele pegou nas costas e saiu carregando até voltar para o aprisco, quem é aquela ovelha? Somos nós. Então ele não saiu para ser carregado bonitinho não. Sempre que você tiver esses desejos de loucura, sabe, 5 minutos de bobice na cabeça, lembra do Senhor Jesus. Tira essas fantasias malucas na sua cabeça. Jesus nos carregou no ombro. Nós não vamos fazer loucura quando entendemos que Deus tem o melhor para mim, para você. Se Deus tem o melhor para nós, por que nós vamos fazer loucuras? Nós não precisamos. Irmãos, o deserto não é só um lugar onde nós podemos fazer loucuras, agir independente na carne, mas é um lugar terrível onde nós podemos nos vender ao diabo. Agora aqui no versículo 8, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos deste mundo e a sua glória, a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Lembremos primeiro o que Jesus tinha pela frente. O que aguardava Jesus no final do seu ministério? A morte. Morte de cruz. Aliás, o autor de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, diz assim: olhe fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Aí para um pouco. Ele fala o nome, Jesus. Ele é o autor, ele é o consumador da nossa fé. Aí ele continua: o qual, por causa do júbilo. Júbilo é glória e poder. Por causa do júbilo que lhe estava proposto. Meus irmãos, o júbilo é Jesus tomando todos os reinos. Suportou a cruz. Então,
ele podia olhar para o júbilo, podia olhar para aquele momento que ele volta no livro de Apocalipse com os seus e com os seus anjos, tomando este mundo, se apossando deste mundo, inaugurando o milênio. Ele podia pensar nisso. Só que antes desse momento, antes dessa glória, antes do poder, da honra, da glória e o reino, como canta lá no Apocalipse, antes tinha a cruz. Tinha uma cruz no meio do caminho. Não é o Drummond que diz, tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra? Então, no caso de Jesus, tinha uma cruz no meio do caminho tinha uma cruz. Está lá, Satanás, sabendo disso, ele faz uma proposta irrecusável. A proposta de Satanás é mostrar todo o reino deste mundo, mostrar toda a glória deste mundo. Se fosse hoje, vou mostrar os Estados Unidos, vou mostrar as florestas tropicais no Brasil, as cataratas do Iguaçu, eu vou mostrar as belezas que tem em outros países. Ia mostrando tudo, o poder, a glória, o assento, a Casa Branca, sabe, a Casa Rosada, e lá a Praça de Marsella, a Praça Vermelha, ia mostrando tudo e dizer assim: é tudo teu, eu te dou essa glória, eu te dou esse poder, e a única coisa que você tem que fazer, né, é você se vender para mim. Você não precisa morrer na cruz, encurte esse caminho. Não morra na cruz. Para que ter que morrer? Coroa de espinho, chicote, humilhação, pessoas, os fariseus te atormentando o tempo todo, tentando te apedrejar. Para que tudo isso? Eu te dou a glória, eu te dou o poder. Venda-se a mim, venda-se a mim. Ele está dizendo aqui: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Satanás está oferecendo um reino sem precisar lutar, alcançar o céu sem a coroa de espinhos, sem a cruz. Agora, meu irmão, Satanás tem uma proposta muito boa para você também. Tem propostas maravilhosas. Eu digo mais, ele tem um monte alto para cada um de nós. Ele sabe nos levar nesse monte alto. Tem uma TV enorme nesse monte de Satanás. Sabe lá quantas polegadas é a TV de Satanás, tá? E nesse momento, essa TV enorme, com imagens de todos os reinos, de toda a glória deste mundo, é capaz que você vai encontrar o que eu disse: uma Paris, um Dubai, sabe? Uma Hollywood, um Neymar da vida, uma Bruna Marquezine, não é assim? Um lindo carro, os castelos. Bem, propaganda, meus irmãos, ele tem boa, é boa a propaganda de Satanás, é boa. Ele contradiz Jesus em relação à cruz. Ele contradiz Jesus para você, não é só para Jesus. Jesus olha para você e diz assim: tome a sua cruz e siga-me. E ele diz: que cruz, nada de sofrimento. Ele diz: nada do sangue de Jesus, nada de você ficar sendo escravo, trabalhando na igreja, nada de santidade. Para que isso? Então Satanás, ele quer encurtar, ele quer um céu, ele promete um céu para você que ele não tem, e pedindo que você então põe Jesus, Deus de lado, o seu Cristo de lado. E ele está a dizer a mesma coisa sempre: a única coisa que você precisa para alcançar a felicidade é me adorar, de Satanás. Eu acredito que é uma proposta tão irrecusável, que muitos crentes têm caído nela. Lá no monte, meus irmãos, ele faz promessas que ele nunca pode cumprir. Como eu disse, ele tem um monte alto para cada um de nós. E nesse monte as suas promessas são mentirosas, porque ele é o pai da mentira. Ele está prometendo um reino, ele está prometendo uma glória. Que reino que ele tem? Ele não tem reino nenhum, a não ser o reino de trevas. É o reino que ele tem. Quer dar uma coisa que ele não tem, meus irmãos? Uma folha que cai de uma árvore pertence para o nosso Deus.
Senhor, quão maravilhosas, quão perfeitas são as suas obras. Não foi Satanás que fez, ele não é dono. Ele promete dar prazer para uma pessoa. Olha, vai lá, você vai ter muito prazer. Sabe o que acontece? A pessoa só tem o quê? Desgosto, muito desgosto. Ele promete liberdade para uma pessoa. Você tem que sair. Sai da sua casa, saia da sua igreja, saia dessa roda de biblistas. Saia daí, seja livre. Ele quer você escravo do pecado, escravo de alguém, escravo de uma doutrina falsa. Ele promete alegria momentânea, claro, a pessoa até dá uma risada, mas se você fizer cosquinha em alguém, ele dá risada. Aí promete alegria, mas ele só tem tristeza para dar. Ele promete vida, mas, meus irmãos, com ele mora a morte. Ele vai te prometer um céu. Se ele só tem um inferno, como é que ele pode te prometer um céu, um paraíso? Explica para mim. Se ele mora, meus irmãos, nas trevas, se ele é o príncipe das trevas, como é que ele pode prometer um paraíso e as pessoas acreditar que ele tem um paraíso? Pobre Demas, ele caiu nessa. Paulo disse: Demas, amando o presente século, ele fez o quê? Ele me abandonou. Eu tenho uma figura aqui, eu peguei essa figura, sabe por que eu peguei essa figura? Você que está na internet, você não está vendo, tá? Aqui tem uma figura de um maço de cigarro da Marlboro, de 1900 e bolinha. É um dos primeiros que saiu. O sabor da aventura e liberdade chegou ao Brasil. Aventura, liberdade. Tinha um cigarro que se chamava Free. Olha o nome do cigarro, Free, livre, liberdade. Camarada sai tossindo. Ô vício miserável. Meu pai fumou 40 anos. Meu pai, ele parou de fumar quando a Lara nasceu. Coitado do meu pai, sofreu muito. As pessoas não ficam livres, as pessoas ficam escravas. O meu irmão morreu, talvez segurando 1 litro de pinga. Talvez no dia que ele foi assassinado, ele não sabe nem quem o matou, porque caía nas sarjetas. Livre. Vai ver como é a propaganda da bebida, vai ver como é a propaganda da cerveja, como é a propaganda do cigarro. Uma moça linda, um rapaz bonito, uma mulher pelada que todo homem quer ver. É lá está a liberdade, lá está a beleza, lá está a alegria, a verdadeira felicidade, lá está a sua morte, é lá que está o seu fim. Então, irmãos, Satanás é um mentiroso. E as pessoas acreditam em Satanás. Deixa de acreditar na mãe, no pai, no pastor, nos conselhos espirituais de uma igreja e sai a festejar com mundanos perdidos, buscando uma liberdade que é uma verdadeira escravidão. O deserto é o local que, além de encontrar a Deus como ele encontrou, além de encontrar o inimigo como ele veio, não precisa chamar, ele vem, tá? Aqui ele veio, Jesus não foi encontro de Satanás não, ele veio, tá? E aí então o deserto é o local onde nós encontramos nós mesmos. Jesus podia encontrar a si mesmo. É o lugar, meus irmãos, por ser um tempo de aflição nessa vida, nós temos necessidades físicas, nós temos necessidades sentimentais, existenciais, nós temos necessidades espirituais. E como eu disse para você, Satanás, ele mora na esquina da necessidade, entre as feras e os anjos. Então nós temos que escolher entre ouvir nossas necessidades, nossas ambições, ou ouvir a palavra de Deus. É por isso que nós sempre temos um encontro com nós mesmos. Porque se Satanás tem uma proposta, se Deus tem uma palavra,
Então você tem que olhar para você, você tem que trombar com você, dentro de você sempre, porque você está sempre necessitando fazer uma decisão de dizer para você mesmo: o que eu vou fazer? Qual vai ser a minha escolha? Por isso, irmãos, o título da mensagem foi: entre feras e anjos, o que nós vamos escolher? Entre a palavra de Deus, entre o que Satanás está dizendo, prometendo, mentindo. Então, o que eu vou escolher? O que você vai escolher? O que Jesus escolheu? Ele teve um encontro com Ele mesmo, com a sua mente, com o seu coração, o seu interior. Agora eu quero ler essa passagem, Deuteronômio capítulo 8 e versículo 2. Deuteronômio 8, 2. Diz assim: Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Para quê? Para que o deserto? Para te humilhar. Oh, glória! É assim que você deveria ver o deserto. Um tempo que você fica mais humilde, que você melhora. Não importa se você caiu, não importa se você bateu a cabeça, não importa se você sofreu, mas será que você aprendeu alguma coisa? Ah, eu consegui vencer. Isso te deixa soberbo, porque os 40 anos é um lugar para nos humilhar, para nos provar. Olha o que diz o final: para saber o que estava dentro do teu coração. Nesse encontro com nós mesmos, entre anjos e bestas feras, você tem esse encontro com você mesmo, e você vai descobrir o que tem dentro do seu coração. Aliás, o deserto é o melhor lugar para saber o que tem dentro do coração. O que tem dentro do coração? No final desse versículo 2, se guardarias ou não a palavra. Então vamos ver aqui e terminar fazendo essa pergunta: o que livrou Jesus das tentações? O que deu vitória nesse tempo do deserto? Primeiro, oração, meditação na palavra, jejum. Não é uma oração relâmpago, que vem inimigos, vem lá o demônio, o capeta na frente, ele fala: ai, cruz credo, né? Não, na última hora que você vai orar, Jesus, ele estava orando, jejuando 40 dias. É por isso que você tem que estar aí prevenido em oração. As suas orações de hoje vai te valer para amanhã, as suas orações de amanhã vai valer para depois de amanhã. É assim, meus irmãos, nós temos que antecipar em oração. Jesus, ele estava orando já 40 dias, então ele estava forte, ele estava bem alimentado da palavra de Deus, porque ele estava em espírito de oração. Então o que livrou Jesus das tentações? Primeiro, está nesse espírito de oração. Segundo, ele está sendo guiado pelo Espírito Santo. Como eu disse, o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Uma pessoa guiada pelo Espírito de Deus, diz no mesmo capítulo 8 de Romanos, pertence a Deus, ele é de Deus. Permita ser guiado pelo Espírito Santo, não ser guiado pela carne. A carne milita contra o Espírito. Então seja guiado pelo Espírito Santo, mas principalmente, irmãos, porque ele tinha a palavra de Deus na sua mente e no seu coração. Lembra daquele corinho infantil? O bom cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente e tem a Bíblia no coração. Esse é o bom cristão. E você decora versículos? Você decora passagens da Bíblia? Ou se você, pastor, eu tenho muito problema de decorar passagem bíblica. Eu acredito, eu não sou aquela melhor pessoa para decorar. Eu confesso que eu não sou a melhor pessoa para decorar. Só que eu sei as histórias na minha cabeça. Entenderam? Eu sei as histórias, está aqui, né? Eu sei mais ou menos o que aconteceu com Davi, eu sei o que aconteceu com Saul, eu sei o que aconteceu com Pedro. Sabe por que eu li? Eu posso não saber a vírgula, eu posso não saber exatamente onde está o ponto, mas eu sei o que aconteceu, e eu sei encontrar na palavra.
Agora isso, meus irmãos, uma pessoa que não decora facilmente, ele consegue aprender quando ele lê sempre a palavra. O salmista disse o quê? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Pronto. Então, oração, jejum, ser guiado pelo Espírito e ter a palavra de Deus na mente e no coração. E aí você vai ter vantagem. Quais são as vantagens? O que a tentação produz? Produz maturidade, crescimento espiritual, estimula mais dependência ainda dele, quer dizer de Deus. Deus faz você descobrir para você mesmo o que você tem no seu coração, sabe? O que você realmente ama. É por isso que quando vem dificuldade, qualquer que seja, a pessoa já vai se afastando da igreja, dos irmãos e tal. Já se vê o que tem dentro do coração da pessoa. Tem que ser firme. Tem que ser uma Maria da vida, uma Marta da vida. Senhor, o meu irmão que está morrendo. Estou aqui, está com o pé na cova. E o Senhor ama ele. Eu sei que o Senhor ama ele. Morreu. Ela não falou: Jesus, o Senhor não ama meu irmão não, meu irmão morreu, o Senhor nem ligou. Ela não disse isso. Ela disse: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Confiando naquela presença física de Jesus. Mas ela não reclamou, ofendeu Jesus ou coisa e tal, não duvidou do amor de Jesus. Quando vencemos no deserto, olha o que aconteceu aqui no versículo 11 do capítulo 4, para a gente dar um finito aqui. Diz assim: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e serviram. Deu o que para ele? Pão. Com certeza é o pão. Ele estava com fome, não estava com fome? Quando você recusa o pão que o diabo amassou, certo? Você pode comer esse maná, você pode se fartar. Entre os anjos e as bestas feras, o nosso Senhor Jesus ficou com quem? Ele ficou com os anjos. Essa é a lição, irmãos, desse tríplice encontro: um encontro com o Pai, um encontro com o inimigo e um encontro com você mesmo. A escolha que você tem que fazer. Que espero que essa lição seja de utilidade para a sua vida espiritual. Amém?